No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como a nossa mente ela influencia nas nossas palavras, nas nossas atitudes e a gente precisa ter um certo cuidado para a gente não viver no falso positivo. Eu trouxe esse vídeo para vocês porque eu já passei por isso, né? E é uma sensação muito ruim de você às vezes ouvir das pessoas, né? Ah, você tem que pensar mais positivo, você tem que ser mais positivo. Porém, não adianta eu apenas pensar, né? É igual o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é um livro, o livro da nossa vida. Não adianta eu apenas ler aquele livro e não pôr nada em prática. É a mesma coisa com o falso positivo. Não adianta eu apenas ficar pensando em coisas positivas, sendo que as minhas atitudes e as minhas ações, elas não estão condizendo com os meus pensamentos e sentimentos. Por isso que às vezes as pessoas se frustram. E eu já fui assim. Eu já me frustrei várias vezes, porque eu apenas ficava pensando, eu sou positiva, não, tudo vai dar certo, tudo vai mudar. E às vezes as minhas atitudes, elas não condiziam com o que eu estava pensando. Então, como elas não condizem, eu acabo pensando demais positivo e que isso me leva à insatisfação. Porque eu estou pensando, mas eu não estou agindo para que aquilo aconteça. Eu apenas estou mentalizando. Esse falso positivo acontece dessa forma. Quanto mais positivo eu penso, porém eu não tenho atitudes em cima daquilo, eu passo a ter noção de que, poxa, eu tô falando isso, tô falando que eu quero ser positivo, que eu quero isso, mas na verdade eu não sou, porque as minhas atitudes não estão condizendo. Faz sentido? Eu sei que é um pouco complicado compreender, mas quando a gente começa a entender o que realmente é esse falso positivo, muita coisa faz sentido na nossa vida. Porque não adianta eu olhar para o mundo e falar: obrigado, eu sou grato pela minha vida. Eu viro as costas e as minhas atitudes são totalmente diferentes. Não adianta eu apenas pensar que, eu sou feliz, mas por dentro eu não sou. Por isso que, para que a gente mude a nossa realidade, é preciso o quê? Pensar, falar, agir, ter atitudes, né? Uma ação em cima daqueles pensamentos, daquelas palavras, para que conscientemente eu treine isso e isso vire um hábito. E o hábito vai virar a minha realidade. Então não adianta eu apenas mentalizar, né? Eu também preciso ter atitudes. Por isso que eu quis trazer esse tema para vocês, porque ao mesmo tempo que ele é um pouco complicado, ele faz sentido. E aí, conforme for passando o vídeo, eu espero que vocês entendam, porque eu também demorei um pouco para compreender. Porém, quando eu compreendi que eu estava vivendo um falso positivo, foi mais fácil de mudar. E aí eu quero trazer um exemplo clássico, né? Eu acho que todo mundo já ouviu aquela famosa frase: você tá com medo? Vai com medo mesmo. E não, gente, isso não é legal, sabe? Não adianta eu querer ir com medo, porque vai chegar um ponto que eu vou travar de novo, porque eu não tive coragem de enfrentar. É a mesma coisa que eu ficar colocando problemas. Lembra? Eu guardo problemas lá debaixo do tapete. Vai chegar um ponto que eu vou tropeçar nesse tapete. Que os problemas eles vão vir à tona de volta. Então, a nossa vida, ela só passa a ser realmente positiva, verdadeiramente positiva, quando eu soluciono problemas e não quando eu escondo problemas. E o falso positivo é isso, é eu colocar uma cortina na minha cara, fingir demência para os meus problemas e falar que tá tudo bem. Isso é o falso positivo. É eu saber que o meu mundo lá atrás está se desmoronando, mas eu fecho o olho e fico, não, eu sou positiva, tudo vai dar certo. Só que na hora que eu abro o olho, tá tudo um caos. Por quê? Porque eu não resolvi nada. Lembra que eu já falei em um vídeo? O autoconhecimento é você enfrentar as coisas, é você poder olhar para dentro de si e aceitar que nós somos humanos, nós erramos. Então, o medo é a mesma coisa. O medo ele é apenas algo que você ainda não conhece e você precisa conhecer para quê? Para poder passar por ele. Então, não adianta eu fingir
que nada está acontecendo ou que está tudo bem e tentar dar o próximo passo. Eu vou cair. Isso é o falso positivo, sabe? Não adianta falar, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Não! Se eu estou com medo de conversar com uma pessoa, basta apenas eu tentar entender o porquê. Porque aquela pessoa ela é sensacional, ela é muito estudiosa e eu não sou. Poxa, então eu vou me preparar, eu vou estudar um pouco mais sobre o que ela fala, para na hora que eu for conversar com ela, eu tô de igual a igual. Eu resolvi aquele problema, eu resolvi aquele medo. O problema é que normalmente as pessoas, elas pensam muito no positivo, mas as atitudes não condizem. E aí entra o falso positivo. Porque não adianta eu apenas só pensar, sendo que as minhas atitudes não estão batendo com as minhas ideias. E o autoconhecimento, ele é a mesma coisa. Não adianta eu falar que eu me conheço, porém na hora que eu vou expor, eu exponho outra pessoa, outras atitudes, outras coisas. Faz sentido? E aí eu quero que, assim, precisamos compreender que para que a gente possa fluir na vida, para que a gente possa ter uma vida próspera, para que realmente a gente tenha abundância, para que realmente as coisas passem a dar certo, é preciso sim enfrentar as coisas. Quando você lê os pilares da resiliência, de o que é uma pessoa resiliente são pessoas que sabem passar pelo luto, que sabem passar pelos medos, que sabem passar pela raiva, que sabem passar pelos sentimentos de tristeza, mas elas passam, elas compreendem que é necessário aquele sofrimento para que ela possa evoluir. Porque se a gente está aqui, nesse mundo, nessa vida, para aprender e evoluir, o que é preciso para aprender e para evoluir? Errar. Então eu preciso errar, eu preciso enfrentar esses erros, eu preciso enfrentar que eu sou humano e que eu vou errar, mas eu vou me corrigir. E eu vou perceber que eu errei e que eu vou fazer diferente. Esse é o correto. E não eu falar, putz, errei, não. Finge, cabrestinho, esquece. Vamos continuar olhando para frente. Não é assim, né? O nosso passado, ele veio para ensinar muita coisa. Então hoje, se você começa a pensar assim, nossa, se eu tivesse a cabeça de hoje, há 10 anos atrás, muita coisa teria sido diferente. Se você já se perguntou, se você já se parou para analisar uma vez na vida sobre isso, significa o quê? Significa que você evoluiu, significa que você errou lá atrás, mas que você aprendeu com esse erro. E você não pode desmerecer ele, porque é assim que a gente evolui na vida. A gente percebe que eu preciso passar por certas situações ruins, sofrimentos, tristezas, lutos, para quê? Para ser uma pessoa melhor. São os aprendizados da vida. Os aprendizados, eles vêm com um tapa na cara. Os aprendizados, eles vêm com um tombo. Percebem que eu preciso passar por situações negativas para que eu compreenda o que aconteceu e eu possa evoluir? Olhar com carinho aquelas situações negativas e falar, poxa, eu preciso passar por isso. E aí entra aquela frase assim, nossa, Deus, dê-me paciência, porque tá difícil. Então eu preciso de paciência, porque senão eu vou matar um. Quem nunca, né? Às vezes pensou dessa forma. O que Deus te dá, ou o que o universo te dá quando você pede paciência? Ele te põe em situações para que você seja paciente. Ele não vai simplesmente fazer plim, e aí você acordou zen, aí pode acabar o mundo e você tá lá zen. Não, gente. Você vai passar por situações que te façam compreender o que é ter paciência. Sabe, o que realmente eu preciso tirar dessa situação? Então é sempre um negativo que vai te trazer o aprendizado. Por isso que é importante a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente fica só ouvindo, você tem que ser grato, você tem que falar que é isso, você tem que não sei o quê. Cuidado com isso, porque às vezes você encobrir problemas, sabe, deixar de lado os problemas e achar que a vida vai fluir, ela não vai. Você precisa ter cuidado com isso, porque eu também fazia isso. Eu fingia demência lá atrás. Eu falava, não, já foi, já passou, agora vamos, vida que segue. E não é bem assim. Por quê? Porque chegou um ponto que tudo explodiu, tudo veio à tona. Para quê? Para o aprendizado, para falar, meu querido, minha querida, a vida tá aí. Você tem que aprender. Não adianta você pôr debaixo do pano e achar que tá tudo certo. Uma hora vem à tona.
E para que você dê o próximo passo na evolução, você precisa consertar aquilo lá. É a mesma coisa. Não adianta eu querer montar uma puta de uma estrutura numa casa, sendo que a base dela é 2 pilarzinhos. A casa vai desmoronar. Se eu não construo uma base muito bem estruturada, a casa não sustenta. E é a mesma coisa com a nossa vida. Se eu não percebo que eu tenho que passar por situações ruins, eu preciso passar com pessoas me xingando, eu preciso passar pelos julgamentos, sabe? Eu preciso passar por essas coisas negativas. Para quê? Para que eu tire o aprendizado e evolua, a vida não vai para frente. Então, o falso positivo é isso, é você querer achar que tudo é positivo, que tudo, sabe? E aí você fica só pensando, mas as suas atitudes, elas não estão alinhadas a isso. E aí não adianta eu ficar, não, eu sou positivo, tudo, não, eu sou positivo, sabe? Tudo vai acontecer. Só que na hora que acontece uma situação, você xinga, você reclama, aí você fala, não dá certo mesmo, sabe? Não, mas eu tenho que ser positivo, mas olha a minha vida. Nossa, minha vida tá um caos, mas não, vamos ser positivo. E aí você acaba se encobrindo de solucionar os problemas. Você fica apenas em cima do problema. Consegue perceber a diferença? Porque para que a pessoa evolua, para que eu vá para frente, eu preciso solucionar aqueles problemas. Porque a nossa vida ela é feita de problemas. E ela só dá o próximo passo conforme eu soluciono os problemas. Isso é ser positivo. É você olhar para aquele negativo e falar, tá bom, eu aprendi, eu compreendi, vou fazer diferente. É você tomar aquele tombo na vida e falar, putz, doeu, mas eu aprendi. Mas o que é isso? O tempo está estranho, você não acha? É. O vento deve estar mudando. Ah, mudar é bom. É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. É, mas ainda dói. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Entende? E o que vai fazer? Bom, para encerrar esse vídeo então, que eu compreendo que ele é um tema um pouquinho complexo, mas ele não é tão difícil de se compreender. E essa frase, ela fez muito sentido para mim. E eu espero que realmente ela faça sentido para você. E ela é muito relacionada à resiliência. Então, quando a gente fala o que seria pessoas resilientes, essa frase ela define o que é uma pessoa resiliente. Porque é uma pessoa que ela sabe superar sentimentos negativos associados, né? E ela faz com que a vida dela seja diferente. E a frase é: tudo que vale a pena na vida só é obtido ao superar sentimentos negativos associados a ele. Ou seja, eu só consigo dar o próximo passo a partir do momento que eu compreendo que pode ser que eu erre, pode ser que eu fracasse, mas é que eu não vou desistir disso. Eu vou continuar porque eu vou aprender com aquele erro, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele faça sentido para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, que eu interajo com vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, que ajuda demais. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!